quando você tinha o Corintiano Pod, a tua relação com o Corinthians, antes de você ser chamado e contratado para ser repórter, comentarista da TV Corinthians, era apenas uma relação de torcedor com o Corintiano Pod, mas você também era sócio do clube. Sim. Então você é um sócio do clube contratado para assumir um cargo dentro ali como... Seu pai é conselheiro. Meu pai é conselheiro. Nós estávamos conversando aqui, se eu não me engano, 8º, 9º mandato. A gente já fala sobre política. Uhum. Mas eu sou sócio titular desde 2000. Pouco conheci o Augusto. Que eu conheci com ele foi quando ele foi nos meus podcasts 2 vezes. E quando eu encontrava ele algumas vezes no clube. Para todo mundo que quiser, o podcast ele tá lá. Os 2 que eu fiz com ele e com o André. E quando eu fiz com o André, a gente ficou 20 minutos a mais do que com o Augusto. Me chamaram e que eu tava a favor do André e tal. Não foi, cara. E tem até essa pergunta aí, ó. Você apoiou a campanha do Augusto Melo? Nunca vesti camisa dele. Nunca apoiei. E tá lá. Então, os 2 podcasts estão online lá. Pra quem quiser ver, ainda estão lá. É só ver como foi a entrevista com um e a entrevista com o outro, tá? Assim como eu abri o podcast falando do André, que eu não queria falar da família dele, por causa da relação do filho dele que jogou, e muito menos do passado dele, do que ele fez na vida dele ou não me importava ali. Eu tava ali pra falar simplesmente de Corinthians, porque o que as pessoas queriam... mas ele fez isso, fez a vida dele, assim como o Augusto também. Cara, aí ele se acerta com quem ele tem que se acertar. Eu não sou juiz, nem advogado, nem promotor, então eu não posso ali ser o cara que vai julgar. Eu tava ali pra perguntar as ideias de Isso Corinthians. Tudo no Corintiano Pod. Exatamente. E foi o que eu fiz. Eu sempre fui muito imparcial. Cara, votei sim no Augusto, não minto, não tenho porra nenhuma pra esconder, de nada, tá? Assim como um monte de gente votou e tava cansado do que tava lá. Da renovação. O Andrés foi no meu podcast. O Cascão, vocês já me falaram algumas vezes de mim. Pô, uma honra enorme falar lá no programa do Neto, porque eu mostrei que o Andrés mentiu. Eu mostrei ali que o Andrés mentiu sobre a transferência do Léo Natel, sobre a transferência do Júnior Dutra. Colocamos trechos lá, é verdade. Exato, onde ele falou que tinha vendido e eu falava ali pra ele, não, você não vendeu. Aí ele, pô, mas você é conselheiro? Não, você não vendeu. E não tinha vendido. O Léo Natel voltou de empréstimo, inclusive ano passado, e ele falou que tinha vendido, não vendeu. Então... nunca foi prometido pra mim que eu ia trabalhar lá, nunca. E tampouco menos por causa do meu pai, porque o meu pai, claro, votou no André, todo mundo sabe disso, a chapa dele apoiou o André Negão, a chapa dele sempre apoiou, infelizmente, esse pessoal aí, e é isso. O Augusto não precisava nem um pouco do meu pai quando foi contratado, porque ele tinha acabado de ser eleito por 2/3 do voto, então pra que ele precisava? Agora, cada um pode ter opinião, se eu sou bom apresentador, se eu não sou, se eu era bom repórter, se eu não sou. Cara, e tá tudo certo, pode falar que eu sou ruim, não tem problema. Mas falar que foi porque ele precisava do pai dele, porque ele era sócio, mano, isso aí é mentira e é balela, tá? Isso aí eu descarto facilmente. Por isso que eu sempre sou muito respeitado aonde eu vou. Eu cresci no Gaviões, participei da Rua São Jorge ali, que foi uma escola, pra quem... lembra disso aí o que aconteceu nos anos de 2008, 2009, 2010, ativamente. Então tenho muito respeito do Metaleiro, que pra mim um grande ídolo de torcida, do Tiquinho, do Orlandão, de toda a rapaziada da Arquibancada 85. Se não, eu não volto mais pra Arquibancada, irmão. Se eu pisar errado, se eu fizer errado, eu não volto pro lugar que eu sempre fui.